Bom dia, turminha do segundo ano. A gente está entrando aí na nossa quinta semaninha aí desse período aí de quarentena. E na aula de hoje a gente vai tratar aí de urbanização e globalização. Vocês já estão familiarizados aí com aquilo que a gente viu na aula passada, que é o sistema de urbanização, e com a globalização também que vocês viram nos anos anteriores. Espero que vocês lembrem. Turminha, vamos lá. Mas antes eu peço que vocês peço até encarecidamente que evitem sair de casa e, se saírem, usem máscara, passem álcool em gel, higienizem. Por quê, galera? Porque os casos em Águas Lindas têm aumentado. E a gente sabe que enquanto esses números não baixarem, essa quarentena ela vai continuar, então vocês vão continuar tendo aula online. E, enfim, eu sei que vocês não estão muito fã das aulas online. Então vamos aí tomar os cuidados necessários, evitar sair só em caso de necessidade e, nesses casos de necessidade, tomando esses cuidados, ok? Então vamos lá, turminha. Urbanização e globalização. Galera, é quase impossível falar de urbanização sem falar de globalização. Ah, professor, como assim? Como que uma coisa tem a ver com a outra? Turma, globalização em outras palavras, é a expansão do capitalismo. Lembrem-se lá da época das expansões marítimas e tal, tudo ali começou com aquele em busca de temperos, em busca de novas terras, e enfim. Mas tudo ali tinha um viés capitalista, tudo ali tinha um viés financeiro. E, turminha, isso, aí pode-se dizer que as origens da globalização estão aí. Foi passando os tempos e a globalização ela foi ganhando novos aspectos, novos fatores que a influenciavam. Entre eles estava o quê? Fluxos. Não tem como falar de globalização sem falar de fluxos. Fluxo de mercadorias, fluxo de transporte, fluxo de capitais e fluxo de pessoas. Tudo isso está dentro da globalização. E geralmente há um espaço específico onde todos esses meios eles acabam se encontrando ali. É no espaço urbano. E é o espaço urbano que linka aqui com a urbanização. Ou seja, quando um local ele abre as suas portas em si para a globalização, ou seja, para o crescimento econômico, geralmente ele vai, para esse fluxo de capitais, fluxo de transportes, geralmente vai ter o desenvolvimento ali. Se essa cidade se desenvolver, vai atrair o quê? Pessoas, aí entra no fluxo de pessoas vindo para essa cidade. E aí é onde começa a acontecer um processo de urbanização que gera um crescimento urbano. Turminha, mas ainda dentro desse crescimento urbano, a gente tem as redes e a hierarquia urbana. Isso está lá na página 16. Sim, o assunto de hoje ele não é tão complicado, ele é muito fácil. Dá para a gente trabalhar assim de uma forma bem tranquila. E eu tive que trocar o canetão porque o outro fazia um barulhinho legal. E esse outro não fez barulho. Eu sinto falta desse. Mas enfim, continuando. Vocês vão ver o balanço do canetão. Redes e hierarquização. Galera, o processo de globalização ele aprofunda as relações entre os lugares. Lembre-se, fluxos, globalização tem a ver com fluxos. Então, geralmente, uma cidade sempre está conectada com a outra. Um exemplo, Brasília e Águas Lindas. Professor, a gente está conectado, tá? Boa parte dos trabalhadores daqui trabalham lá no DF, no Distrito Federal, aqui do ladinho. E acaba tendo o quê? Um fluxo de transportes intenso, fluxo de pessoas intenso, saindo daqui para trabalhar lá, ou simplesmente a passeio. A gente tem um fluxo de capital intenso. Boa parte dos shoppings estão aonde? Brasília. Estão onde? No Distrito Federal. A gente tem um shopping aqui? Tem. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda preferem o cinema de lá, então eles acabam procurando os shoppings do Distrito Federal. E a gente também tem, no caso, esse fluxo de capital, tem esse fluxo
fluxo de redes de comunicações e geralmente a gente está bem ligado aí com o Distrito Federal. Isso acaba gerando o quê? Uma rede, ou seja, está tudo conectado. E esse processo ele gera aquilo que a gente chama de eu tomei muita água hoje, gente, eu estou solucionando muito. Eu sei que era para ser o contrário, mas não. Hierarquia urbana. Aí vocês falam assim, professor, como é que funciona essa hierarquia urbana? Galera, a hierarquia urbana, ela tem dois modelozinhos básicos. Tem o esquema clássico e o esquema atual. Vocês podem ver aí na página 16. O esquema clássico, ele tem o quê? Ele é bem direto, ele tem uma metrópole nacional, depois, logo abaixo, tem aí uma metrópole regional, depois temos um centro regional, uma cidade local e uma vila, ou seja, tem uma hierarquia. Uma cidade ali vai dependendo da outra. Esse é o modelo clássico, ok? Modelo clássico por quê? Isso era antigamente, quando a globalização, quando os fluxos ainda não estavam atingindo todos os locais, então uma cidade acabava dependendo da outra ali. No modelo atual, boa parte das cidades ela já tem um desenvolvimento maior. Até as vilas têm um desenvolvimento maior. E praticamente todas têm uma ligação direta com a metrópole nacional. Sim, tem a rede hierarquizada, mas ainda tem um link aí com as cidades, com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e com a vila. Elas estão interligadas, mas elas têm uma ligação direta com a metrópole nacional. Algo que no esquema clássico da hierarquia urbana não existia. A vila, vamos supor, ela não tinha ligação ali com a metrópole nacional. Aí vocês falam assim, professor, mas o que é tudo isso? O que é tudo isso? Vamos lá. Na página 16 aí vai explicando cada um desses aspectos aí, cada um desses centros urbanos, ok? A gente tem a metrópole, que é uma área de influência territorial, muito extensa, tanto, como se diz, pode ser direto ou indiretamente, ela tem uma extensão ali de uma influência muito intensa. No caso, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, como exemplo aqui, e pelo Brasil todo a gente tem, pelo mundo, principalmente Nova York, Hong Kong, Taiwan, a gente tem lá Londres, Paris, são todas metrópoles, Cidade do México também, são todas metrópoles aí que têm uma influência extensa. Aí a gente já vem para o centro regional. Galera, o centro regional já é uma área, o nome já diz tudo, é uma área que tem uma influência ali na região. A gente poderia colocar um centro regional aqui importante, bem próximo, talvez Jardim Brasília poderia ser considerado um centro regional. Ou seja, é um centro ali que movimenta tudo. Qualquer coisinha que a gente faz, vamos lá na Jardim Brasília, vamos dar uma volta na Jardim Brasília, vamos comprar isso na Jardim Brasília. Ou seja, é uma área que tem uma influência ao redor ali. Tanto que tem, pelo menos tinha, não sei se está acontecendo, a Rua do Lazer ali, onde eles fechavam no final de semana, o espacinho ali. E isso acaba atraindo as pessoas para lá. Vi a gente que estava lá do Morada da Serra, já vi gente lá do Morada da Serra, setor Coimbra, já vi gente de vários setores aqui, todos ali naquela Rua do Lazer ali. Então dá para ter uma ideia da influência regional que o Jardim Brasília tem. A gente tem aí a cidade local. A cidade local é uma área de influência local, ela pode ser grande, média ou pequena. Quando a gente fala de cidade local, às vezes não se trata de uma cidade em si, ok? Pode ser apenas uma região. Turminha, ela acaba sendo um polo de atração de outras cidades, vilas e tudo mais. A gente pode considerar aí, deixa eu ver, uma região aqui, Águas Lindas pode ser considerada, professor, pode? Pode sim. Geralmente ela atrai muitas pessoas para cá. Lembra quando eu falei do processo de urbanização de Águas Lindas, que aqui em 10 anos o número de habitantes quadruplicou? Aqui tinha o quê? Aqui tinha 30, quase 100 mil habitantes. De repente, em 10, 15 anos aí, esse número foi para quase 300 a 400 mil habitantes. Ou seja, aqui tem um atrativo. Geralmente esse atrativo está em volta aí
por ser uma cidade perto de uma metrópole, onde o aluguel não é tão caro. Então as pessoas vão trabalhar lá, elas vêm morar aqui. Mais ou menos isso, ok? Caminhando. A gente tem a vila. A vila, ela é um povoado, um pequeno aglomerado urbano aí. A gente tem vilas aqui em Águas Lindas? Temos sim. Naquelas regiões mais afastadas aqui, tem um aqui, eu esqueci o nome, tem até um colégio lá onde a minha mãe até já deu aula lá. Eu acho que é Quinta das Angélicas, não sei, alguma coisa assim, que lá é praticamente lá uma vila, lá é um povoado, lá é um terrenozinho assim, pequeno ali, onde a área é rural, mas tanto que lá é bem isolado mesmo. Lá pode ser considerado uma vila. Lá é um local pequeno ali, onde tenho certeza que muitos de vocês não conhecem. E, turminha, dando continuidade aí, a gente já falou das metrópoles, no caso da metrópole centro-regional, da cidade local e da vila. Mas eu pergunto para vocês sabem o que é uma macrocefalia urbana? Tem pouco. Turminha, macrocefalia urbana é quando as cidades elas começam a crescer de uma forma, é quando a cidade ela recebe tantos habitantes ali que vai além da sua capacidade, vai além da infraestrutura que ela possa comportar ali. Exemplo, Distrito Federal. Ah, professor, mas não é uma metrópole. Mas ele tem esse processo de macrocefalia, principalmente quando você pode observar no transporte dali. Brasília não foi projetada para aquele tanto de habitantes e com aquele fluxo de carro. Eixo monumental, 6 horas, 7 horas da tarde, horário de pico ali. Tenta passar com o carro ali. Ali é interditado mesmo, BR-070. Pessoal vindo aqui para Águas Lindas. EPTG, 6 horas da tarde ali, que eu estou colocando o horário de 6 horas, que geralmente é o horário de pico. São Paulo, você vê, eu tenho certeza que você já ouviu falar do trânsito de São Paulo, que lá, o trânsito de São Paulo é correria mesmo. Tipo, lá motoboy é cachorro louco, precisa estar bem ligado. Eu sei, tipo, eu tenho moto e eu sei como é que é a vida nos corredores da vida aí. Enfim, Tominha, vamos continuando. Ou seja, macrocefalia urbana é quando tem esse inchaço na cidade, ou seja, a cidade acaba atraindo muitas pessoas para ali, mas ela não tem uma infraestrutura adequada para comportar todas essas pessoas. Então, o que acontece? Acaba tendo uma falta de recurso ali, acaba gerando sérios problemas como engarrafamentos, o sistema de saúde fica sobrecarregado, o sistema de educação fica sobrecarregado, a segurança fica sobrecarregada, o sistema de serviço urbano, de saneamento básico também fica sobrecarregado. Por quê? Porque a infraestrutura daquele local não foi feita, não foi projetada para comportar aquele tanto de pessoa que acabou indo para ali. Ou seja, esse processo é chamado de macrocefalia urbana. Macro, lembre-se, vem de grande, ok? Turminha, vamos lá para a página 19. Página 19, eu esqueci de riscar aqui, esse dia eu tenho que estar riscando aqui porque eu tenho uma página aqui. A gente vai falar de regiões metropolitanas, megacidades e cidades-região. Ah, professor, o que é isso? O que é uma megalópole? O que é uma região metropolitana? Galera, região metropolitana é aquela região onde ela é muito grande. Geralmente ela está envolta ali de uma metrópole e ela acaba tendo, vou colocar nessas palavras, tentáculos ali com as cidades em volta ali, com os bairros ali ao redor, de formas que acaba sendo uma região assim bastante importante, que está além dos seus limites territoriais, tem uma influência muito grande. Aí a gente chega lá nas megalópolis. O que é uma megalópole? Turminha, quando uma metrópole ela acaba crescendo horizontalmente, lembra que a gente falou lá do processo de verticalização da cidade, que é quando a cidade ela vai crescendo no sentido vertical, ou seja, não tem mais espaço ali, então eles começam a construir prédios, é literalmente um crescimento vertical, que é o que está acontecendo aqui em Águas Lindas. Quando uma metrópole, duas metrópoles no caso, ou mais, né, elas vão crescendo horizontalmente,
vão ganhando território, por assim dizer, e elas acabam ficando bem próximas ali a ponto de se confundirem bastante, onde praticamente não sabe onde termina uma e começa a outra e vice-versa. Esse processo gera a megalópole, ou seja, união de metrópoles. Resumindo, significa isso. A megalópole é a união de metrópole. Ah, professor, tem algum exemplo disso? Tenho sim. A gente tem aí o exemplo de Boston e Washington, lá nos Estados Unidos, e aqui Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto que fala fazer a ponte Rio-São Paulo. Rio-São Paulo é porque tem uma ponte que as duas cidadezinhas lá, mas as duas cidades são duas metrópoles ali que elas acabaram se tornando uma megalópole, ok? Elas entram nessa classificação de megalópole. Ah, professor, mas qual é o nome desse processo? O nome desse processo, dessa expansão que acaba fazendo com que as cidades elas acabam ficando interligadas em si, é conurbação, ok? A conurbação é o nome desse processo que acaba gerando as megalópolis, ok? E turminha, esse processo ele gera algo também chamado mancha urbana, ou seja, a área é como se por exemplo, Brasília ela tem influência em várias regiões aí do entorno, ou seja, as cidades do entorno do Distrito Federal sofrem influência ali do próprio Distrito Federal. Esse local, essa região, ela é chamada de mancha urbana, ou seja, uma cidade ela acaba influenciando outras. E esse processo de influência, quando se eles colocassem numa escala cromática, por exemplo, Brasília tem influência nessas regiões aqui, começa a pintar, vai ver que vai ficar algo ali disforme, fora do território ali geográfico mesmo, fora do espaço geográfico da própria cidade. Mas aí ela fica parecendo uma mancha. Vocês têm um exemplo aí lá na página 20 de uma mancha urbana, para vocês terem uma ideia de como é. Turminha, cidade e região. Aí a gente fica assim, pô, professor, cidade e região, tem sim em São Paulo. Galera, São Paulo é uma cidade tão grande, com tanta influência, que em quase todos esses padrões aí, quase todas essas classificações, ela tem características aí, ela acaba se encaixando. Outra classificação que ela se encaixa também é na cidade e região. Por quê? Porque extrapola o conceito de megalópole. Ah, professor, mas São Paulo e Rio de Janeiro não pode ser considerado megalópole? Sim, mas não se limita a essas duas cidades. Ela vai bem além. Ou seja, lembre-se, megalópole é a união de metrópoles, ok? No caso de São Paulo, ele cresceu tanto que as cidades e bairros vizinhos ali dessa cidade acabam sendo influenciadas, o que gera a mancha urbana, que tem influência e acaba se denominando cidade e região. Ou seja, São Paulo é tão grande, ela tem influência tão grande, que uma região toda ali de bairros e cidades próximas acabam também sofrendo influência dela. Ou seja, uma cidade e região. Aí, turminha, a gente tem aí lá na página 20, megacidades e cidades globais. Turma, o conceito mais simples dentre todas as classificações é o de megacidade. Como assim, professor? O que é uma megacidade? Galera, megacidade nada mais é do que aquela cidade que ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Se a cidade tiver mais de 10 milhões de habitantes, ela já pode ser considerada uma cidade global. Ah, professor, só isso? Não, lógico, tem outros fatores também, como, por exemplo, geralmente ela tem uma infraestrutura adequada para aquelas pessoas ali, geralmente ela tem recursos, ela tem, como se diz, ela tem toda uma rede de fluxos, tem toda uma rede urbana ali nela mesmo, então ela pode ser considerada uma megacidade, ela tem uma influência importante ali, tanto dentro dela quanto nas cidades em volta. Ah, professor, então qual a cidade global? Turminha, algumas das megacidades são cidades globais, mas nem toda cidade global, às vezes, é uma megacidade. Por quê? Porque cidades globais são aquelas cidades que elas têm influência internacional.
ou seja, cidades que têm influência no mundo todo. Um exemplo disso, a gente tem Nova York, a gente tem Hong Kong, a gente tem Paris. Geralmente cidades que possuem uma bolsa de valores, ela já tem essa influência. Por quê? Porque ela está conectada, são cidades que estão conectadas com o mundo todo. Nova York, a gente tem Wall Street, São Paulo, a gente tem Ibovespa aí. Ou seja, tem a Nasdaq, não sei, agora me fugiu da memória um pouquinho, mas enfim, isso não veio na minha cabeça. Temos aí cidades globais, ou seja, cidades que têm influência no mundo todo. Professor, isso só acontece em países desenvolvidos? Não, em países subdesenvolvidos de economia emergente também temos. Um exemplo disso, a gente tem Hong Kong. Professor, Hong Kong não está na China? Sim, mas Hong Kong ela adota um outro sistema de governo. Então, Hong Kong está na China ali, mas Hong Kong tem um sistema de uma cidade e dois modelos de governo, basicamente assim. Ou seja, ela está aberta para o mundo todo, ela tem um sistema ali que foge do socialismo de mercado chinês e está quase envolvido ali no capitalismo em si. E acaba, como se diz, tem toda uma série de infraestrutura, tem todos os negócios ali. E a gente tem, como eu falei, no Brasil a gente tem São Paulo e a gente tem no México também, a gente tem a cidade do México. A gente tem Boston, Nova York, são todas cidades globais. Ou seja, cidades que as suas influências vão além da região, além do estado, além do território nacional e acaba tendo influência também em outros países. Isso é considerado uma cidade global. E geralmente essas cidades elas têm uma infraestrutura mais desenvolvida, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo aí a atividade da página 23 e 24 do capítulo 16 aí, módulo 6 e capítulo 16, ok? Então façam uma atividade aí, eu vou disponibilizar neste formulário um espaço para vocês postarem as fotos da atividade. Eu recebi algumas sugestões de, passar alguns trabalhos em vez de ficar tirando foto, vocês gravarem ou vídeos ou áudio. Isso eu estou planejando já. Eu vou ver se eu consigo me adaptar a isso, ou seja, se eu consigo encaixar isso no cronograma para fazer algo diferente, porque eu sei que as aulas online, fazer atividade, tirar foto, tal, manda, às vezes fica um pouquinho cansativo, fica um pouquinho vocês ficam um pouquinho fadigados nisso tudo, mas enfim, se Deus quiser isso vai passar logo, e logo a gente vai estar com as nossas aulas presenciais novamente. Mas para isso, lembre-se, evitem sair. Se forem sair, tomem os cuidados necessários. A Covid-19 não é brincadeira, galera. Sério. Mas vamos lá. Como eu falei, atividade da página 23 e 24. E fiquem bem e até a próxima, pessoal.